madrugada de 3 de janeiro de 2026. O mundo acorda e, assim, as imagens parecem saídas de um filme. Totalmente. Helicópteros Apache voando baixo ali em Caracas, sabe? O som de explosão. E em poucas horas a notícia que, vamos combinar, parecia impensável, se confirma. Nicolás Maduro foi capturado. Capturado. Em uma operação relâmpago das Forças Especiais Americanas. É uma história de cinema, só que aconteceu aqui, no nosso quintal. E é exatamente aí que a gente vai entrar hoje. Porque essa história tem, duas camadas que são igualmente fascinantes, né? Sim. A primeira camada é a camada tática, quase cirúrgica. Como é que uma unidade secreta consegue entrar, capturar um chefe de Estado e simplesmente sumir. Exato. E a outra? A outra é a geopolítica, que talvez seja ainda mais complexa. O que essa captura significa para a Venezuela, para o equilíbrio de poder aqui na América do Sul e, bom, para a própria postura dos Estados Unidos no mundo, né? É como se a gente tivesse que ser analista militar e estrategista de relações internacionais ao mesmo tempo para entender o tamanho disso. Exatamente. Para organizar a nossa análise, acho que a gente precisa começar pela ação em si, sabe? Pela adrenalina da madrugada, para depois tentar entender o xadrez político que ficou. Faz todo sentido. Então vamos lá. Operação Absolute Resolve. Como eles fizeram isso parecer tão fácil? Olha, essa facilidade é o resultado de uns 40 anos de aprendizado e geralmente um aprendizado bem duro. Certo. A unidade no centro de tudo, a Força Delta, é quase uma lenda. Só que ela nasceu de um fracasso humilhante. A gente precisa voltar para 1980 para a Operação Eagle Claw. A tentativa de resgate de reféns no Irã. Isso. Aquilo foi um caos. Helicópteros caindo no deserto, um vexame internacional. E foi esse desastre que forçou o Pentágono a repensar tudo, a criar um comando unificado, o SOCOM. O que a gente viu em Caracas não foi só a Delta, foi o ápice dessa filosofia. Uma máquina de guerra integrada. E que máquina, né? As fontes que a gente tem descrevem uma escala monumental. Mais de 150 aeronaves decolando de 20 bases diferentes. Um balé aéreo coordenado. É impressionante. E o primeiro ato, antes de qualquer soldado botar o pé no chão, foi eletrônico. Usaram caças IA-18G Growler. Que são especialistas nisso, né? Exato. A missão deles era simples e brutal. Cegar todos os radares venezuelanos. Cortar as comunicações. Criaram um apagão total nos sentidos do exército de lá. É a doutrina moderna em ação. Você não arromba a porta. Primeiro você desliga as câmeras e corta a linha do telefone. Boa analogia. E enquanto esse vácuo era criado, a inteligência em solo fazia o trabalho sujo. Agentes da CIA já estavam lá há meses, mapeando rotinas, subornando contatos. Eles chegaram a construir uma réplica do local, né? Igual fizeram na operação do Bin Laden. Confirmado. Uma réplica em escala real, provavelmente em Nevada, e a equipe de assalto treinou ali por semanas exaustivamente. Na hora H, foram esses agentes em Caracas que cortaram a energia em bairros estratégicos, aumentando o caos. Com o inimigo cego, surdo e no escuro. Aí sim. Aí entra a ponta da lança. As imagens que vazaram mostram os helicópteros, os MH-77 Chinook e os MH-60 Black Hawk. Os Night Stalkers. Os próprios. São os melhores pilotos do mundo, famosos por voar numa altitude ridícula de tão baixa, usando o relevo como escudo. É algo que desafia a lógica, sabe? É fascinante porque não foi um sucesso só da Delta, mas de um ecossistema. Pensa numa orquestra. A CIA foi o maestro que deu a partitura. A inteligência. Isso. O Cyber Command afinou os instrumentos com a guerra eletrônica e os Night Stalkers e a Delta foram solistas que executaram a peça com perfeição. A ideia é paralisar o inimigo. Exato. Paralisia estratégica. Você atinge em tantos pontos com tanta velocidade que ele simplesmente não consegue processar. Ele congela. A força entra, pega o alvo e sai antes que o cérebro do adversário volte a funcionar. E foi exatamente o que aconteceu. Uau. É preciso respirar fundo depois de ouvir tudo isso. A poeira baixa em Caracas e o que sobra é um vácuo de poder
E 1 milhão de perguntas. E 1 milhão, no mínimo. A captura em si não foi limpa. Houve uma troca de tiros pesada. A segurança pessoal de Maduro foi neutralizada. As fontes falam em dezenas de mortos. Cuba depois admitiu, né, que 32 dos seus militares morreram ali. E eles eram o anel de segurança mais próximo do ditador. Exato. E o Maduro foi levado direto para o navio USS Iwo Jima, na costa. E de lá para Nova York, para enfrentar acusações de narcoterrorismo. Enquanto isso, em Caracas, o caos. Pela Constituição, a vice, Delcy Rodrigues, assume interinamente. No primeiro dia, ela faz um discurso super inflamado. Imperialismo yanqui, resistência, o roteiro de sempre. O roteiro de sempre. Só que aí, algo muito estranho acontece. Em menos de 48 horas, o tom muda. Completamente. Muda como? Ela começa a falar em diálogo construtivo, em cooperação, em relações de respeito mútuo com Washington. Foi uma virada de 180 graus que deixou todo mundo assim, coçando a cabeça. E essa virada bizarra, somada ao fato de que, toda estrutura de poder do chavismo continuou de pé, né? Delcy, Padrino Lopes, Diosdado Cabello, todos nos seus cargos. Pois é. Isso tudo deu origem a uma teoria explosiva, a de que não foi bem uma captura, mas uma entrega. Exatamente. A teoria de que Maduro foi traído, entregue pelo próprio círculo íntimo num grande pacto de sobrevivência. E os argumentos a favor são fortes, são muito fortes. Primeiro, o que você falou, a estrutura de poder chavista permaneceu intacta. Eles sacrificaram o rei para salvar o reino. Exato. Segundo, fontes da inteligência americana confirmam que a localização exata de Maduro veio de um informante de altíssimo nível, alguém muito próximo. E terceiro, a rapidez com que o novo governo buscou diálogo é no mínimo suspeita. A lógica do pacto seria: o Maduro virou um problema, um passivo. Sem ele, o regime pode negociar com Washington, que por sua vez ganha acesso ao petróleo e estabilidade na região, sem precisar de uma invasão, que seria cara e sangrenta. Todos ganham, menos o Maduro, claro. Mas espera aí, essa teoria me parece simples demais. Não fecha. Se foi um acordo, por que a troca de tiros? Por que matar 32 guardas cubanos e arriscar um incidente internacional? É um ótimo ponto. Não faz sentido montar uma operação militar desse porte, caríssima, arriscadíssima, se você já tem um acordo de cavalheiros. O Pentágono ia confiar num aperto de mãos com essa gente? Esse é o centro do mistério. O combate sangrento é a maior evidência contra a teoria do pacto. A alcalhação foi desenhada para funcionar sem colaboração nenhuma. Certo. Mas existem possibilidades, né? Talvez o acordo não tenha sido com todo o regime, mas com uma facção, liderada pela Delcy e pelo Padrino, e outra facção, talvez a dos cubanos, resistiu de verdade. A troca de tiros foi uma encenação. É uma hipótese mais cínica. Um tiroteio, em parte, para inglês ver, para legitimar a transição, para não parecer uma simples traição. Então a gente fica nesse impasse. A teoria não é comprovada, mas a permanência do chavismo no poder a torna muito, muito plausível. Talvez a gente nunca saiba os detalhes do que foi sussurrado nos bastidores. Mas, olha, com pacto ou sem pacto, o resultado prático é o mesmo. O chavismo como estrutura sobreviveu. Sobreviveu e se mostrou capaz de se adaptar para se preservar. E essa preservação do regime, agora sob nova direção, nos joga direto na questão geopolítica. Sim, porque logo depois da captura, o então presidente Trump foi à TV e disse uma frase que ecoou. Qual foi? Os Estados Unidos vão governar a Venezuela. Uau! Uma sinceridade brutal. Brutal. Ficou claro ali que o objetivo não era instalar uma democracia liberal como no Iraque. O objetivo era pragmatismo puro, estabilidade e acesso a recursos. Essa frase é um soco na mesa. Na prática, o que ela significa é o abandono daquela retórica de exportar democracia, de direitos humanos, que marcou a política externa americana por décadas. Exatamente.
Muitos analistas veem isso como o retorno da doutrina Monroe, só que numa versão 2.0. A doutrina Monroe original era a América para os americanos, um recado para a Europa não se meter aqui. Isso, no século XIX. Essa nova versão parece ser a América para os Estados Unidos, com Washington agindo de forma muito assertiva para garantir seus interesses no que considera seu quintal. A abordagem idealista deu lugar a um foco total nos interesses nacionais. É um reflexo de uma tendência global, de um mundo menos globalizado, mais competitivo, onde cada um cuida do seu. E é impossível falar dessa nova estratégia sem lembrar o porquê de tudo isso. As fontes pintam um quadro humanitário apocalíptico. Que foi a justificativa moral para a ação, né? Com certeza. Mais de 8 milhões de refugiados, o maior êxodo da história moderna do continente. Em 2019, 94% da população vivia na pobreza. O PIB per capita caiu 75%. Tem aquele dado terrível de que a população perdeu, em média, 9 quilos por pessoa, por causa da fome. Essa catástrofe foi o pano de fundo de tudo. Foi a causa justa? Exato, a porta de entrada para a intervenção. Mas a solução não foi um plano Marshall para reconstruir a democracia. Foi um realinhamento de poder. Eles removeram a fonte da instabilidade, o Maduro, e fizeram um acordo funcional com a estrutura que ficou. A prioridade não foi o bem-estar do povo a longo prazo, Foi a estabilidade da produção de petróleo e o fim da crise migratória. que afetava diretamente os Estados Unidos e seus aliados. E como o resto da América Latina reagiu a essa solução? E o Brasil, que tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela? A gente ficou assistindo de camarote? Olha, algumas análises são bem duras. Falam em derrota humilhante para a diplomacia brasileira. Por quê? Eles não hesitaram em preencher. Perdemos a relevância no nosso próprio continente. Mas tem outro lado, imagino. Tem. Outros analistas defendem que a política externa tradicional do Brasil, que alguns apelidam de Golden Retriever por evitar conflitos, pode ser uma vantagem num mundo mais agressivo. A neutralidade pode ser um ativo. Mas uma coisa é neutralidade, outra é irrelevância. E o fato é que agora existe uma presença americana direta, quase uma tutela na nossa fronteira. Isso muda tudo. Muda completamente o cálculo estratégico. E claro, não podemos esquecer as outras potências. Para a Rússia e a China, que investiram bilhões no regime de Maduro, foi um golpe duríssimo. Perder um peão estratégico aqui. Exato. A reação deles foi a esperada. Muita condenação na ONU, acusações de violação da soberania, mas na prática não tinham como impedir. A ação foi tão rápida que apresentou ao mundo um fato consumado. Então, se a gente amarrar todas as pontas, tivemos uma operação militar que foi um sucesso técnico absoluto. Removeu um ditador, Paradoxalmente, sim. mas o resultado político foi a manutenção da mesma estrutura de poder que sustentou esse ditador, só que com uma nova liderança, mais pragmática. E disposta a negociar. E geopoliticamente, o evento parece marcar o início de uma era muito mais direta e assertiva da política americana na nossa região. Exato. E isso nos deixa com uma questão final, sabe? Uma pergunta meio incômoda para a gente refletir. A operação americana pode ter colocado um fim a um regime que causou um sofrimento humanitário indescritível. Isso é um fato. Sim, fato. Contudo, a nova abordagem parece trocar o ideal da democracia pela simples estabilidade e pelo acesso a recursos. Então a pergunta que fica é, para os milhões de venezuelanos que sofreram por anos, uma nova forma de autoritarismo agora mais funcional e alinhada aos interesses dos Estados Unidos é um preço aceitável pela ordem? O que significa para o futuro da América Latina quando o pragmatismo substitui os ideais democráticos como a principal força da política externa?